Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Jacira Lage. Ela está parabenizando a sua mãe, que sábado completou mais um ano de vida. Um alô especial para Nicélia Macário de Santana, também para o Adão Santos, Marlene Rosa, Ana Maria, Valdir Westphal e Rita, Irene Zamboni, Aurimar Oliveira, Osmar Marinho, Penha Furlani, Silmara Alves, Edinalva Barreto, Luciene Ferreira Fadini, Maria Gleci Aires, Eduardo e Janete Villa-Lobos, Walter Henrique Beck e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos agradecidos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, a sua necessidade e clamam a Ti por bênçãos e vitórias. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa também a mãe da Jacira Lage que aniversariou, dê a ela muitos anos de vida e todos os demais nomes que nós aqui citamos, que nos escrevem pedindo orações, que recebam, Pai, as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos nesta semana estudando sobre imagens do casamento que são usadas por Deus na Bíblia para nos mostrar o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. É um relacionamento como deve ser o relacionamento de marido e mulher. E como nós vimos já durante esses estudos que estamos fazendo essa semana, nós falamos aqui a respeito de nós entendermos que a partir do momento em que nós nos unimos com o nosso cônjuge em casamento, nós passamos a ser uma só carne e nós temos então que procurar entender as deficiências que cada um tem. Nós somos imperfeitos e sempre que houver necessidade de perdão, perdoarmos, porque nós também fomos perdoados por Deus, apesar de sermos indignos, nós não merecermos. Ele nos amou ao ponto de enviar Jesus para vir a este mundo, morrer em nosso lugar, para poder nos salvar. E então, Cristo, Ele quer se unir conosco, assim como o marido se une à sua mulher em casamento. E falamos a respeito daquela menina que nasceu, está registrado lá em Ezequiel capítulo 16, essa menina foi abandonada, mas ela foi encontrada, foi cuidada, foi dado um trato nela e ela cresceu, ela se desenvolveu, se tornou uma bela mulher. E então, essa menina que estava abandonada simboliza o povo de Israel. E Deus cuidou, Deus deu tudo o que eles necessitavam, mas eles mesmo assim se afastavam de Deus e não queriam obedecer e fazer a vontade de Deus em suas vidas. Temos na Bíblia também um relato do profeta Oséias. Oséias, ele foi instruído por Deus para se casar com uma mulher prostituta. E isso foi real, isso não é uma alegoria, isso foi real. Deus disse a Oséias para se casar com uma prostituta. Está aqui em Oséias capítulo 1, no verso 2, quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e casa-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. E também em Oséias capítulo 3 e no verso 1, nos diz: então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel.
ainda que o povo tenha se voltado para os outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Este fato é um fato real que aconteceu. Oséias se casou com uma prostituta e ele procurou fazer de tudo para que ela o amasse, para que ela vivesse bem com Oséias, mas ela abandonava Oséias e ia atrás de outros homens, atrás de amantes, e ela concebeu. Ela teve filhos com esses amantes e ela então vivia jogada pelas ruas e Oséias ia atrás e trazia ela de novo para casa. E vejam, esse casamento de Oséias com essa prostituta simboliza exatamente o que o povo de Israel fazia para com Deus. Deus, ele chamou essa nação para ser uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, um povo separado, mas sempre eles se afastavam de Deus e iam em busca de outros deuses. Era uma prostituição espiritual, mas Deus continuava amando o povo de Israel e continua amando cada ser humano, assim como Oséias amava sua esposa apesar da infidelidade dela. E nós temos registrado na Bíblia que assim como o povo de Israel se relacionava com Deus, se prostituindo espiritualmente com outros deuses, com deuses pagãos, a igreja cristã iria agir da mesma forma. E então nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 1 e 2, Apocalipse 17, versos 1 e 2 diz: Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Agora, vamos ler também Apocalipse 18, versos de 1 a 4, diz assim: Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela, tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, povo meu, não participem de seus pecados, ou serão castigados com elas. Vejam, com ela. Aqui, em Apocalipse 17, versos 1 e 2, todo o capítulo 17 você pode ler, e também o capítulo 18, fala exatamente de como a igreja cristã iria se relacionar com Deus igual o povo de Israel estava agindo para com Deus. Conhecemos muito bem a história e sabemos que a igreja cristã, no princípio, quando Jesus estabeleceu, quando fundou a igreja, era uma igreja pura, era uma igreja que seguia as orientações que Jesus havia deixado. E os apóstolos então escreveram cartas, escreveram evangelhos, para poder orientar o povo que agora havia tomado a decisão de seguir a Jesus. Só que, com o decorrer dos tempos, já no 2º, 3º século da nossa era, a igreja cristã ela começou a se corromper. Ela começou a introduzir heresias dentro da doutrina pura que Cristo havia deixado. Mas sabemos também que sempre existiu um povo que procurou preservar a doutrina pura e verdadeira. Um povo que sempre procurou fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a ameaças e sofrimentos que eles passaram. Eles não podiam, quando eles desobedeciam às leis que estavam sendo impostas para que aceitassem o que estava sendo introduzido na igreja cristã, quando eles rejeitavam obedecer essas ordens, eles eram perseguidos,
eles eram banidos da sociedade, eles não poderiam ter relacionamento com ninguém, não poderiam comercializar, enfim, foram impostos cargos sobre essas pessoas que queriam permanecer fiéis. E mesmo assim, a igreja pura, ela, aos poucos, ela foi se corrompendo e poucos foram se mantendo fiéis. A Bíblia mesmo nos diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque aceitam o chamado de Jesus, mas não querem fazer a vontade de Jesus em suas vidas, não querem obedecer, fazer o que está escrito na Bíblia, querem fazer o que a maioria das pessoas fazem. E então o Apocalipse aqui chama essa igreja que se corrompeu como uma grande prostituta. Diz aqui Apocalipse 17, versos 1 e 2, venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Águas aqui simboliza povos, sobre as nações. Os reis da terra cometeram adultério com ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. É isso que está acontecendo com o cristianismo. O cristianismo está corrompido, o cristianismo está obedecendo heresias que foram introduzidas na igreja cristã pura e verdadeira. Mas mesmo assim, Deus continua amando cada ser humano e desejoso de que cada ser humano, principalmente os cristãos que estão vivendo falsas doutrinas, possam ser tocados pelo Espírito Santo e se voltar para Deus, porque assim como Oséias ia em busca da sua esposa prostituta e trazia de volta para casa, Deus também ele está em busca de cada um de nós, tentando nos trazer de volta. E sabemos que muito em breve, esse sistema que corrompeu a igreja cristã e que está corrompendo todas as demais denominações cristãs, ela vai cair, porque ela se tornou habitação de demônios, esconderijo de todo espírito imundo, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Está em Apocalipse capítulo 18. E essa cidade, a grande Babilônia, a grande confusão espiritual, ela vai passar, ela vai cair. E aqueles que perseverarem firmes e fiéis ao Senhor, todos aqueles que se juntarem ao remanescente de Deus, ao restante daqueles que guardam os mandamentos de Deus e fazem a vontade de Deus em sua vida, que tem a fé de Jesus, esses serão salvos quando Jesus voltar. Sabemos que existem cristãos sinceros dentro de todas as denominações, mesmo nas denominações que estão corrompidas pelo vinho da ira da prostituição de Babilônia. Ali existem cristãos sinceros. E no momento certo, eles ouvirão o chamado, sai dela, povo meu, e irão sair e se juntar ao remanescente de Deus, para poderem receber o Senhor Jesus, que estará voltando muito em breve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz, palavras do Senhor Jesus, examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.